António Carlos Cortês, professor, poeta, ensaísta. Boa tarde, obrigada pela presença. Já vamos àquela questão da minhoca e de um sapo cego, que eu acho que poucas pessoas terão percebido o que é que se pretendia aqui. Mas começo por perguntar se este instrumento de avaliação, as provas de aferição, que não contam para a nota final dos alunos, se estão a ser aplicadas da forma mais adequada, nos moldes em que deveriam ser. Boa tarde. Não acho que estejam a ser aplicadas nos moldes mais adequados, porque no limite o que se está a querer fazer é uma espécie de ensaio geral para aquilo que verdadeiramente se quer, que é pôr todas as crianças e os nossos adolescentes, no fundo até o 12º ano, a fazer provas digitais. É este o horizonte que está em causa. E, portanto, é preciso fazer provas de aferição, fazer avaliações, pôr as crianças, os estudantes em geral, numa situação de avaliação que se pretende que seja de preparação para o digital. Nós temos esta questão, enfim, ridícula, absurda, desta prova da disciplina de expressão artística. É uma questão reveladora, mas não é a questão fundamental. Há outras questões fundamentais e uma delas é mesmo esta, a meu ver, é que nós estamos a esquecermos que desde o primeiro ciclo até ao 12º ano, os estudantes não estão a saber escrever, não estão a ter competências de leitura e de escrita verdadeiramente a sério. As humanidades foram secundarizadas. Eu tenho dito isso e outras pessoas na academia e fora da academia insistem neste problema. Enquanto nós não tivermos uma classe docente e, ao mesmo tempo, um Ministério da Educação que verdadeiramente reconheça que tem de haver uma mudança nas políticas de educação em Portugal, colocando o livro, a memória, a história, as humanidades, a literatura no centro do processo educativo, nós não estamos a preparar o país para elites que venham a governar o país com competência. E esta é uma questão para mim fundamental, porque no limite do que se trata é que temos uma educação que está apenas e só a afundar, a cavar o fosso das desigualdades sociais em Portugal, porque nós sabemos bem que outras escolas, nomeadamente no ensino privado, não preparam os seus alunos assim. E, portanto, o desmantelamento do ensino público, toda a questão da carreira docente no ensino público, a reboque destas questões terríveis dos currícula, que são de facto hoje extremamente simplistas, pouco exigentes, eu pergunto, e pergunto aos pais, pergunto ao país, pergunto aos meus colegas, quando é que nós vamos pôr um ponto final nesta situação de infantilização e de estupidificação do ensino, porque é, no fundo, o regime, é a democracia que se vai ressentir por isso. Deixe-me só dizer isto, porque há muitas pessoas que nos estão a ouvir, que não têm filhos em idade escolar e, portanto, não se aperceberam desta questão. Estas provas de aferição passaram a ser feitas só de forma digital? Se não passaram não há lugar a canetas? Não há lugar às expressões escritas, à caneta. Aliás, isso já é uma prática que começa a ser, enfim, em nome de um suposto progresso e de uma suposta modernização de estratégias para seduzir os nossos alunos. Insiste-se nesta ideia, a meu ver, provinciana, que é a de eles se divorciarem do papel da caneta e, no fundo, de haver coartada esta relação simbiótica entre pensamento, palavra e ação. Se uma criança, numa situação de prova de aferição com 7 anos, tem de ter um editor digital para fazer uma prova de matemática, eu pergunto, quem é que prepara a criança para isso? Mais, isso é de facto o fundamental nas operações de raciocínio dedutivo e indutivo, no caso de uma disciplina como matemática. Nas provas de português, é admissível que as nossas crianças, os nossos adolescentes, cheguem ao final do 12º ano, cheguem com 7 anos a provas de aferição de 2º ano e não escrevam no papel, não saibam redigir. É admissível que os estudantes hoje peguem na caneta desta maneira? Nós estamos aqui a brincar com coisas muito sérias. Eu acho que o Presidente da República, sendo ele professor, deveria pronunciar-se sobre isto. Acho verdadeiramente que o Primeiro-Ministro António Costa tem de tomar uma decisão, tem de se reunir com a equipa de educação deste Ministério, porque o que nós temos é verdadeiramente um ataque a vários níveis, um ataque à educação em Portugal, um ataque à inteligência, um ataque à sensibilidade, onde tem em sério risco, devo dizer, aquilo que é o futuro do país, porque que elites, que políticos, que jornalistas, que professores estamos nós a formar para o futuro. E, portanto, no limite é isso que está em causa. E estando a falar de provas de aferição do 2º, 5º e 8º ano, mas agora, especificamente nestas do 2º ano, porque são os mais pequeninos, estamos a falar de idades de 7 a 8 anos. Acho extraordinário. Numa altura em que o foco devia ser desenvolver a linguagem oral, escrita, estas crianças com 7, 8 anos
têm literacia digital para fazer uma prova, mesmo que ela não conte para a Claro que não têm literacia digital, nem eu sei se é a literacia digital o que elas devem ter, seja aos 7, aos 14 ou aos 21 anos, na verdade. Antes da literacia digital está a literacia, a leitura do texto complexo. E, portanto, para responder à sua pergunta de forma breve, não é a meu ver, como professor que só há 22 anos, não é a meu ver desta maneira que nós vamos contribuir para a literacia da maioria das crianças que estão hoje no sistema de ensino. Mas este modelo de ensino, repito, está a cavar um fosso de desigualdades sociais, porque nós sabemos que quem tem dinheiro não põe as crianças no ensino público, põe-nos no ensino privado, com currícula, com conteúdos verdadeiramente dignos desse nome. As crianças no ensino público estão a ser alvo daquilo que me parece ser uma política francamente antidemocrática, por muito que depois digam ou venham falar da escola inclusiva. Quem está no ensino, quem está nas escolas do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do ensino secundário, no primeiro ciclo, sabe que isso não é verdade. E estas provas de aflição, devo dizer, são extremamente complexas. Mais uma vez, afundam os professores num mundo burocrata, tecnocrata, e não estamos a dar às crianças o que é essencial. As crianças em idade escolar, no primeiro ciclo, devem contactar com o imaginário simbólico. Devem, como diz, ler, saber escrever, fruir verdadeiramente aquilo que é a descoberta do conhecimento. Ora, estas provas de aflição, eu trouxe aqui um manual de preparação para provas de aflição, isto é um convite permanente à formatação que nós temos vindo a fazer às crianças nos últimos 15, 20, 25 anos. Isto é extremamente grave, porque no limite o que estamos a dizer, estamos no fundo, estamos a demitir todos, na verdade, daquilo que nós não desejaríamos que acontecesse. Estamos a demitir da nossa responsabilidade de educadores e de fazedores de uma democracia mais forte. Eu não sei quando é que as pessoas vão perceber isto. Sinceramente não sei. Acho que é o grande tema, um dos grandes temas nacionais, e nós perdemos tempo com questões irrisórias, muitas vezes, de assuntos menores da política, que, sendo menores, são reveladores da preparação dos nossos políticos atuais. E, portanto, como diz o poeta Eduardo Guerra Carneiro, isto anda tudo ligado. E, portanto, o que aconteceu é muito grave e é revelador. Nós entramos no nosso último minuto de conversa. Não sendo a questão essencial, como disse ao início, como professor consegue perceber o que é que se pretendia quando se pede aos alunos para imitarem o som e o movimento de uma minhoca e de um sapo cego? Consigo perceber se tivermos uma grande angular sobre o mundo em que estamos a viver. Nós estamos entregues a um complexo sistema de estupidificação permanente das massas. E a questão fundamental é esta. Eu percebo bem que esses exercícios só possam ser feitos num sistema educativo que visa formatar, padronizar e estupidificar. E, portanto, o meu apelo aos pais e aos meus colegas professores é que, de facto, recusem estas provas de aflição, este modelo educativo centrado em questões instrumentais, sem convite nenhum à memória, à tradição e à cultura, à linguagem, como disse, ao saber ler e ao saber escrever, e que recusem, de facto, por absurdo, este tipo de exercícios. É uma ofensa a quem queira construir um Portugal melhor. Acho que queremos todos. António Carlos Cortês, muito obrigada pela presença neste jornal. Faz agora uma